Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E na aula de hoje, nós vamos aprender a instalar o nosso ambiente de desenvolvimento com ESP32 e o Arduino IDE. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre a instalação do nosso ambiente de desenvolvimento. Então, vamos começar. A gente tem aqui a necessidade de uma primeira parte do nosso ambiente, que é a IDE, que é a Integrated Development Environment, ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Aqui a gente tem pelo menos três alternativas. Nós temos aqui o Arduino IDE, que vai ser a nossa escolha, onde a gente vai trabalhar com as linguagens C e C++. E apenas para título de ilustração aqui, a gente também tem outras alternativas. A gente tem aqui o framework original do ESP32, feito pela XPRIZE, que é o ESP-IDF, e na qual você pode usar o editor, o VS Code, com a extensão do Platform.io, e você vai continuar usando C ou C++ como a sua linguagem de programação. Qual é a característica desse ambiente? Você consegue usar a plenitude dos recursos oferecidos pelo ESP32. Então, é indicado para projetos e para desenvolvedores um pouco mais avançados. Temos também uma outra alternativa, que é usar o Python, onde a gente tem aqui o MicroPython, que é um interpretador super leve, que é capaz de executar com boa performance código Python dentro de um microcontrolador. Nós escolhemos o Arduino IDE porque, ao meu ver, é onde a gente tem a melhor relação custo-benefício para projetos de até média complexidade. Então, a gente tem aqui o Arduino IDE com um framework bastante acessível, com código bastante legível, o qual a gente já tem acumulado conhecimento aí desde os nossos primeiros projetos com Arduino. Uma segunda parte muito importante desse ambiente é a gente ter o nosso hardware. A gente já falou nas aulas anteriores sobre as nossas opções hardware, e a gente escolheu aqui para esse curso as placas ESP32. E por fim, a gente tem o driver, né? Que é a parte de software que fica ali no sistema operacional, mais próximo do hardware, responsável por fazer essa comunicação. Então, o Arduino IDE vai usar o sistema operacional e os seus drivers para se comunicar com as placas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que cada uma dessas placas tem um conversor de USB para serial, e que, a depender desse microcontrolador que faz a conversão, vai demandar um tipo de hardware, um tipo de driver diferente. Então, feitas essas introduções, eu vou passar para vocês agora um tutorial de como fazer a instalação do ambiente. Você pode ir fazendo em paralelo com esse vídeo, dando pause, ou pode fazer mesmo olhando os slides aí com o PDF que vocês vão receber. No PDF, eu estou deixando também os links, né? Cada um dos links que nós vamos utilizar nesse vídeo, e vou deixar aqui na descrição do YouTube também. Então, pessoal, vocês vão acessar esse link aqui, que é o link de software do Arduino, e vão ser exibidas essas duas opções. A primeira opção é o Arduino Web Editor. Ele é um editor online que você vai conseguir fazer seus códigos através do browser. A gente vai falar um pouquinho sobre essa opção perto do fim da aula. Mas a opção que eu vou recomendar para vocês no momento é usar o Arduino IDE, versão desktop, esse que você baixa e instala no seu computador. As opções de downloads aqui são diversas. Você pode baixar aqui o instalador, você pode acessá-lo diretamente na Microsoft Store, ou você pode baixar também as compilações para outros sistemas operacionais. Temos aqui versões para diferentes arquiteturas para Linux e também versão do macOS. Então, é um software bem multiplataforma, suportado aí por diversas versões de sistema operacional. Você vai baixar e vai seguir os passos de instalação. Aqui um exemplo de como obtê-lo pela Microsoft Store no Windows 10, né? Então, só clicar no obter e fica muito fácil de instalar. Uma vez instalado, você já está pronto para trabalhar em projetos de Arduino com placas Arduino.
Mas acontece que nesse curso nós vamos usar placas do ESP32. Então a gente tem que adicionar o suporte ao ESP32 que não é nativo. Então como que a gente adiciona esse suporte? Vocês vão clicar em Arquivo, depois vão clicar em Preferências. Quando vocês clicarem em Preferências, vai abrir essa janela. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão notar que aqui perto do fim da tela tem um campo assim, ó, URLs adicionais para gerenciadores de placa. Aqui a gente vai colocar uma URL fornecida pelo próprio fabricante do microcontrolador, que é o Express If, que deixou aqui disponível gratuitamente esse pacote. Então vocês vão copiar essa URL, vão pegá-la do PDF e vão inserir ela aqui, ó, nesse campo. E vocês vão apertar o OK. Quando vocês apertarem o OK, vocês vão vir aqui em Ferramentas, Placa e vão clicar em Gerenciadores de placa. Quando vocês clicarem em Gerenciadores de placa, vocês vão digitar aqui no campo de busca ESP32. Clicando aqui em buscar, dando Enter aqui, vai exibir essa opção aqui, ESP32, fornecido por Express If System. Você vai clicar aqui no botão de instalar. Pode ser essa versão 1.0.6, que é a versão que a gente está usando nesse curso. Feito isso, eu vou colocar aqui como passo opcional, adicionar o suporte ao ESP8266. Se você pensa em trabalhar também com esse tipo de placa, que é um pouco mais antigo, você pode seguir os mesmos passos, pegando essa URL, inserindo ela aqui, dando OK. Só que aí, nesse caso, você vai pesquisar por ESP8266 e vai instalar. Combinado? Esse passo aqui do ESP8266 é opcional. Quando vocês instalarem, seja só o suporte ao ESP32 ou também ao ESP8266, quando vocês virem aqui em placa, nessa parte aqui abaixo do gerenciador de placas, que originalmente só vem com suporte ao Arduino AVR Boards, vocês vão ver a opção de famílias de placas ESP32 e a família de placas ESP8266. Clicando em ESP32 Arduino, vocês vão escolher aqui a primeira opção, que é o ESP32 Dev Mode. Então ela vai ficar selecionada aqui. Aqui a gente está vendo caminho, ferramentas, placas, ESP32 Arduino e aqui a seleção do modo. Agora, uma vez instalado o Arduino, adicionado o suporte do Arduino ao ESP32, precisamos agora instalar os drivers no nosso sistema operacional. E como que você pode fazer isso? Primeira coisa, você pode olhar um pouquinho para a placa que você tem em casa. E aqui eu trouxe 3 exemplos. Aqui, por exemplo, é uma versão que eu tenho do ESP8266, que é uma placa Node MCU. E se você usar uma lupa, alguma lente de aumento, aqui na imagem, infelizmente, esse aqui não ficou legível, mas a olho nu a gente consegue ver que é o CP2102. Como que a gente localiza, né? É o segundo microcontrolador que tem na sua placa. Então a gente tem esse microcontrolador principal que está atrás dessa plaquinha metálica, que não tem todo esse tamanho, um pouco menor, e a gente tem um microcontrolador secundário. Essa mesma característica acontece também nas placas Arduino. Esse segundo microcontrolador é responsável por fazer essa conversão do USB para a interface serial que tem aqui no microcontrolador principal. Aí vocês podem ver que esse aqui é o conversor CP2102. Agora, já aqui no ESP32, eu dei um zoom bem forte e ele chega a dar para ler aqui, que é o Silab CP2102. Então, a gente tem esse. E, por exemplo, também essa outra plaquinha ESP32, a gente pode ver aqui que o microcontrolador usado nessa conversão, que é esse que está aqui em cima, é o CH340, que dá para ver ele aqui, bem pequenininho aqui também. Então, como que a gente vai fazer para fazer a instalação desses drivers, né? A gente viu que essas duas placas aqui têm o mesmo driver e essa terceira aqui tem o CH340. O que eu recomendo a vocês? Vamos instalar os 2 drivers diferentes que nós temos aqui para a gente ter já no nosso ambiente de desenvolvimento o suporte a maior quantidade possível de placas. Então, vamos lá. Seguindo aquela mesma metodologia, você vai copiar esse link aqui, seja do PDF ou seja da descrição daqui do YouTube, e vocês vão acessar esse site. Quando vocês chegarem nessa página,
vocês vão baixar aqui, a depender do seu sistema operacional, o driver, né? Aqui no caso, eu vou recomendar vocês usarem, se tiverem no Windows, usarem esse primeiro link aqui, que é o Universal Windows Drivers. Tem a opção do Mac aqui também. Pessoal, depois que vocês baixarem o arquivo, geralmente vem um arquivo compactado, vocês vão descompactar e vai ter um arquivo exe lá, no caso do Windows, onde você vai dar o clique duplo, vai seguir os passos e é bem tranquilo de instalar o driver. O segundo driver, pessoal, a gente tem esse outro link aqui, que eu vou deixar disponível para vocês. Vocês vão baixar o arquivo Windows CH340 Driver. Quando vocês baixarem esse arquivo, é a mesma coisa do anterior, vocês vão descompactar, executar um arquivo executável que tem lá e seguir os passos para a instalação do driver. Depois que vocês tiverem o Arduino IDE instalado, as URLs adicionais para gerenciadores de placa, a instalação do suporte à placa, mais a instalação do driver, vocês vão ter que observar essa situação. Então, aqui em placa, vocês vão selecionar a placa de vocês, que no caso de vocês, mais provavelmente, é aquela que tem ESP32 Dev Module. Aqui no meu caso, eu selecionei essa placa aqui, Realtek Wi-Fi LoRa 32, que é uma placa interessante que eu tenho aqui também. Depois vocês vão poder visualizar essa opção aqui, porta. Se por acaso a opção porta estiver esmaecida, é porque o sistema operacional ainda não reconheceu a sua placa. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, verificar se os drivers foram instalados. Você pode reiniciar o computador também após a instalação dos drivers, se for necessário. E verificar a conexão do seu cabo, né? Tirar e colocar a plaquinha para ver se ela volta. Mas aí, uma vez os drivers instalados, o suporte e a conectividade com a placa estando ok, vocês vão ver essa opção ativa e você vai, quando clicar em porta, vai mostrar quais são as portas seriais que foram detectadas. Você vai selecionar a porta que estiver disponível, que vai ser a porta utilizada pela sua placa. Aí, pessoal, a gente vai olhar aqui também a opção 2, que é usar a Web IDE. Eu vou recomendar essa opção apenas para quem não tiver um computador, né? Para quem precisar fazer essa atividade com um tablet, algum dispositivo desse tipo, você pode usar aqui o Web Editor. O Web Editor, pessoal, é no link que eu vou deixar aqui na descrição. Com ele fica um pouco mais fácil algumas etapas, porque você não precisa instalar o suporte às placas, né? O Web Editor ele já vem suportando as placas ESP32. Então, o que você vai fazer nessa parte aqui, selecionar a opção ESP32 Dev Module. Com ele, você já vai ter esse suporte, já vai ter as bibliotecas e vai conseguir fazer as atividades. Semelhante à interface que a gente já conhece do Arduino, vocês vão apertar esse botão aqui para compilar. Aí, pessoal, o que acontece? A versão web do Arduino, ela não consegue se conectar diretamente à sua placa. Para isso, você tem que fazer o download de um agente, que é um software que vai ficar instalado no seu computador, que vai ficar rodando para que você possa, para que ele propicie essa comunicação entre a aplicação web do Arduino e a sua plaquinha. Lembrando que essa etapa aqui, ela é necessária apenas quando a gente quer fazer o upload do código. Se nesse curso você tem, por exemplo, apenas um tablet, você consegue usar o Web Editor e você consegue chegar até o passo da compilação. Você vai poder ver se ele está certo, mas não vai conseguir fazer o upload da placa. Aí você vai poder fazer o upload desse código para uma placa, tendo um computador onde você possa rodar esse agente. O agente vai cuidar dessa comunicação do Web Editor com as placas que você estiver usando, seja uma placa Arduino ou uma placa ESP32. Você vai seguir esses passos, vai fazer o download do agente e vai instalar o agente. Depois que esse agente estiver devidamente instalado, ele vai ser reconhecido aqui pelo editor e vai ter esse botão aqui para você voltar para o editor. Uma vez o Arduino Web Editor mais esse agente, mais a instalação do driver, você vai conseguir ter também essa tela, onde você seleciona a placa, coloca aqui o ESP32 Module e ele localiza em qual porta do seu computador está. No caso aqui, a COM5. E tem aqui as mesmas opções aqui com algumas customizações do hardware
que existem também lá no Arduino IDE Desktop. Então, pessoal, com isso a gente termina essa aula. Espero que ela tenha sido bem proveitosa para vocês e aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço.